Dizem que a doença aproxima as pessoas. Mas e se a doença nunca foi sua para começar? E se a pessoa que segura sua mão no leito do hospital foi quem colocou você lá? Meu nome é Patrícia. Tenho 39 anos. E por muito tempo acreditei que estava morrendo lentamente. Tudo começou com tonturas. Depois vieram as dores de cabeça. E o cansaço que nunca passava, não importava o quanto eu dormisse. No início, eu culpava o trabalho. Longos dias no escritório de contabilidade em Campinas. Café em vez de almoço, estresse, prazos, luzes fluorescentes. Você conhece a rotina, mas então os sintomas começaram a aparecer em momentos estranhos, quando eu estava relaxado, em casa, nos finais de semana, quando eu estava sentada e de repente a sala girava, ou eu sentia um aperto no peito, que dificultava na respiração. Contei ao meu marido, Eduardo, e como bom marido que ele sempre pareceu ser, insistiu para que fôssemos ao médico. Talvez sejam seus hormônios, disse ele gentilmente. Ou anemia. Vamos fazer um exame para você. Lembro-me de pensar em como eu tinha sorte por ter alguém tão atencioso, tão calmo. Ele até me acompanhou à clínica. Segurou minha mão durante a coleta de sangue. Esfregou minhas costas quando eu chorava no carro, apavorada com o que poderia ser. Os resultados chegaram uma semana depois. Estávamos sentados no consultório do médico. Eduardo à minha esquerda, minhas mãos úmidas no colo, quando o médico disse palavras que nunca esquecerei. Seu exame de sangue mostra anormalidades. É provável que você tenha uma doença autoimune precoce, possivelmente lúpus. Eu não entendi de imediato. Ouvi autoimune e pensei, tratável. Perguntei sobre medicamentos, uma segunda opinião, um plano. O médico simplesmente olhou para mim com gentileza e disse: é tratável, por enquanto, mas pode progredir. No início, Eduardo não disse uma palavra, apenas pegou minha mão e a apertou. Então, quando chegamos ao carro, ele desabou. Chorou como se fosse o fim de seu mundo. Abraçou-me e sussurrou: não vou deixar que isso leve você. Eu cuidarei de tudo. Você só precisa se concentrar em descansar. E foi o que eu fiz, porque eu confiava nele. Os meses seguintes foram um borrão. Eduardo começou a fazer tudo: compras, limpeza, até mesmo administrar meus medicamentos. Ele insistiu para que eu deixasse meu emprego. Disse que o repouso era a única maneira de interromper a progressão. Eu hesitei, mas a tontura estava piorando. Ou talvez eu apenas achasse que estava. É difícil saber o que é real quando todo o seu corpo parece um ponto de interrogação. Ele se tornou meu cuidador, meu guardião. Ele cuidava de todas as minhas consultas, pegava meus remédios e até participava de todas as consultas. No início, você se sentiu reconfortado, como se eu pudesse finalmente me libertar. Mas aos poucos, meu mundo ficou menor. Meus amigos pararam de ligar. Minha família passou a me visitar menos. E Eduardo dizia coisas como: eles simplesmente não entendem o que você está passando. As pessoas ficam desconfortáveis perto de doenças. Ele estava certo. Não estava? Mesmo quando eu pedia para ver os resultados dos meus exames, ele dizia: eu os tenho todos organizados, amor. Você não precisa se estressar com isso. Ele guardava os comprimidos em uma gaveta separada. Ele mesmo os contava. Ele preparava minhas refeições. Ele até começou a escolher o que eu vestia, dizendo coisas como: essa blusa é mais macia na sua pele. Ou: não vamos usar maquiagem hoje, você precisa descansar. E eu concordei. Parei de fazer perguntas. Parei de resistir. Deixei que ele me carregasse porque achei que isso era amor. Mas o amor não apaga você. E eu estava desaparecendo. Um dia, olhei-me no espelho e mal me reconheci. Minha pele estava pálida.
Meu cabelo estava mais fino. Eu não saía de casa há dias. Perguntei ao Eduardo se poderíamos ir à praia por um fim de semana, só para respirar um ar diferente. Não acho que isso seja prudente, disse ele. O sol pode piorar seus sintomas. E então ele sorriu. Aquele mesmo sorriso suave e triste que ele sempre usava quando me dizia o que eu não podia fazer. Eu só quero proteger você, Pati. Você é tudo o que eu tenho. Essa frase me fez chorar. Mas não porque era doce, porque algo nela me pareceu estranho. Ele disse que eu era tudo o que ele tinha, mas de alguma forma eu não tinha mais nada. Comecei a escrever em um caderno. Pequenas coisas, escritas tarde da noite, quando ele estava dormindo. 3 de fevereiro. A pílula estava diferente hoje. Menor, mais redondo. 12 de fevereiro. O doutor Murilo cancelou a consulta de última hora. De novo. 28/2. Eduardo disse que mamãe ligou e não queria me chatear. Mas ela não liga de já semanas. No início, pensei que talvez fosse apenas meu cérebro pregando peças. Névoa cerebral, efeito colateral da doença. Era o que eu pensava. Mas quando perguntei a Eduardo uma noite se eu poderia ligar diretamente para o médico, ele disse: Não se preocupe, já falei com ele. Ele disse que você não precisa se preocupar. Você está estável. Estável. Essa palavra me atingiu em cheio, porque eu não me sentia estável. Eu me sentia confuso, desconectado e, acima de tudo, observada. Como se cada movimento que eu fizesse estivesse sendo medido, gentilmente corrigido e guardado em um canto onde não pudesse fazer barulho. Certa tarde, fui procurar um de meus livros antigos na gaveta do escritório. Fazia meses que eu não entrava lá. Foi então que o vi. Uma pasta, com a inscrição Exames na caligrafia de Eduardo. Eu a abri, com o coração batendo forte. Dentro, resultados de exames antigos, de anos atrás. Meus, sim, mas nada recente, nada de lupus, nada de autoimune. Folheei todas as páginas. Nada combinava com as datas dos últimos meses. Esperei até que Eduardo chegasse em casa. Eu estava procurando aquele livro de poesia, você se lembra? Eu disse casualmente. E encontrei a pasta com meus testes. Seu sorriso não se moveu. Ah, ele disse. Essa pasta é velha, amor. Eu guardo as atualizadas na gaveta do quarto. Posso vê-las? Ele fez uma pausa. Você não precisa olhar para elas. Você não está bem. O estresse piora as coisas. E então ele beijou minha testa. Como sempre. Mas eu não me senti amada. Eu me senti controlada. Naquela noite não dormi. Porque pela primeira vez fiz a mim mesma a pergunta que não ousava fazer antes. E se eu não estiver doente? Quando você duvida da história que alguém construiu em torno de você, tudo começa a desmoronar. E quando ela desmorona, o que você encontra por baixo nunca está limpo. É podre. Na manhã seguinte, Eduardo saiu cedo dizendo que tinha uma reunião com um cliente. Ele beijou minha testa, como sempre, e eu sorri de volta, como sempre. Mas assim que a porta se fechou atrás dele, eu me levantei e a tranquei. Fui direto para o quarto, para a gaveta onde ele disse que guardava meus registros médicos atualizados. Eu estava tremendo. Havia uma pasta, bem organizada, etiquetada, como tudo que doou e o que Eduardo tocava. Mas quando a abri, estava vazia. Nenhum relatório de laboratório, nenhuma receita médica. Apenas uma carta de encaminhamento antiga com meu nome escrito errado. E uma cópia impressa de informações genéricas sobre doenças autoimunes. Do tipo que você encontraria depois de 5 minutos no Google. Senti meus joelhos fraquejarem. Sentei-me no chão, com a pasta no colo e a respiração superficial. Foi nesse momento que eu soube. Eu nunca estive doente. Passei a hora seguinte ligando para todas as clínicas que supostamente havia visitado.
Algumas não tinham nenhum registro sobre mim. Outras confirmaram que Eduardo havia ligado para pedir informações, mas que eu nunca tinha ido pessoalmente. Liguei para o consultório do doutor Murilo, o médico que eu havia consultado 2 vezes no início do tratamento. A recepcionista hesitou em um primeiro momento, depois disse: Você é a Patrícia Santos, né? Não vemos você desde o ano passado. Você cancelou seu acompanhamento. Você cancelou seu acompanhamento. Está tudo bem com você? Cancelado? Eduardo havia me dito que o doutor Murilo havia remarcado 2 vezes. Agradeci a ela e desliguei o telefone. Depois olhei para os frascos de comprimidos que Eduardo guardava em um organizador de plástico ao lado da pia da cozinha. Meus remédios. Abri um deles. As cápsulas estavam cheias de pó, mas elas não cheiravam a remédio, nem mesmo como suplementos. Não cheiravam a nada. Esmaguei uma delas em uma colher. O interior era esbranquiçado, gessado. Tirei uma foto. Abri as outras. Cada uma delas estava vazia ou cheia de algo caseiro. E foi aí que você realmente sentiu o horror. Eduardo não havia apenas mentido. Ele havia inventado uma doença. Ele me fez acreditar que eu estava morrendo. Eu não chorei. Gostaria de poder dizer que desmaiei, soluçando. Que eu gritei. Mas não. Sentei-me no sofá. Fiquei olhando para a parede. E me lembrei de tudo. Todas as vezes que ele disse: Você está cansado, amor. Todas as vezes que ele me lembrava: Não se estresse. Você é frágil. Todas as vezes que ele sorria quando eu me questionava. Ele estava construindo algo. E eu era a estrutura que ele estava derrubando, tijolo por tijolo, até que eu não conseguisse mais me sustentar sozinha. Mas o problema de uma mulher como eu é o seguinte: você pode me derrubar. Você pode me derrubar. Mas se eu me levantar novamente, não voltarei a me sentar. Levei o tempo que precisei. Não o confrontei. Isso teria lhe dado o controle novamente. Em vez disso, comecei a documentar. Comprei um pequeno gravador de voz, igual ao que eu usava na faculdade. Comecei a escondê-lo na gaveta da cozinha, no quarto e até embaixo do banco do carro. E aos poucos, Eduardo começou a mostrar seu verdadeiro eu. Eu o peguei conversando com alguém ao telefone. Ela está mais dócil agora. Não discute. Só descansa. Está tranquila. Com quem ele estava falando? Em outro dia, eu o gravei dizendo: Se ela recuperar sua energia, começará a questionar novamente. Eu só quero que as coisas fiquem tranquilas. Tranquilas. Isso era tudo o que ele sempre quis. Não uma esposa, nem uma parceira. Controle. E ele conseguiu isso fazendo-me acreditar que eu era fraca demais para existir sem ele. Então veio a parte final. Eu tinha que ter certeza, legalmente certo. Então fui a um laboratório particular. Paguei em dinheiro. Dei um nome falso. Fiz um exame de sangue completo. Exame físico completo. O resultado? Normais. Completamente saudável. Sem marcadores de inflamação. Sem sinais de alerta de autoimunidade. Nenhuma explicação para os sintomas. O que significava que os sintomas tinham sido induzidos ou imaginados. E quando olhei mais de perto para as primeiras semanas de minha doença, lembrei-me de algo. Um chá. Eduardo começou a me preparar chá de camomila todas as noites. Disse que me ajudaria a dormir. Eu adorava aquele chá. Tinha um sabor doce, calmante. Até que parei de tomá-lo, nos dias em que ele trabalhava até tarde, e meus sintomas melhoraram. Não era chá. Não era apenas chá. Fui a um toxicologista, em silêncio. Mostrei a ele uma amostra que eu mantinha escondida. Ele a testou. Havia traços de sedativos de venda livre, esmagados e misturados ao chá. Não o suficiente para matar, apenas o suficiente para me deixar mais lento. Confundir meu cérebro, me deixar cansado. E foi aí que percebi que
Eduardo estava me drogando. Naquele momento, eu poderia ter ido à polícia, mas não fui, porque a polícia me faria justiça. E eu queria a verdade. Queria que todos vissem o homem por trás da cortina. Não apenas punido, desmascarado. Então fiz algo que Eduardo nunca esperou. Fiquei em silêncio e comecei a planejar. Em uma manhã de domingo, Eduardo entrou na cozinha com suco de laranja e disse: Você está parecendo cansado de novo, amor. Talvez devêssemos aumentar a dose do seu remédio. Vou chamar o médico. Olhei para ele por cima do meu copo e sorri. Essa é uma boa ideia. Não quero que você fique pior. Ele beijou minha testa como sempre. Ele não sabia que eu tinha uma câmera na fruteira. Ele não sabia que eu tinha acabado de gravá-lo, admitindo que estava tomando um medicamento que não existia. Ele não sabia que tudo o que ele havia construído sobre o silêncio estava prestes a ser revelado. Marquei a data. Uma sexta-feira à noite. Jantar em família na casa da irmã dele em Indaiatuba. Seus pais estariam lá, seus colegas de trabalho também. Eduardo tinha acabado de fechar um negócio e seu chefe estava vindo para brindar. Ele me disse para descansar durante o dia, e foi o que fiz. Descansei e esperei. E quando o sol se pôs, fiz minha mala com duas coisas: os resultados dos meus exames, um pendrive. O pendrive tinha tudo: áudio, vídeo, capturas de tela, cópias de receitas médicas com assinaturas falsificadas. Até mesmo o relatório toxicológico. Tudo o que eu precisava. Tudo o que ele merecia. E enquanto fechava o zíper da minha bolsa, sussurrei para mim mesma: Você me queria fraca, mas eu nunca fui tão forte como estou sendo agora. No passado, eu acreditava que o silêncio era a sobrevivência. Que se eu ficasse pequena, quieta, grata, pelo que tinha, eu estaria seguro. Mas o silêncio não protege você. Ele apenas permite que outra pessoa escreva a sua história. Naquela noite, usei o mesmo vestido azul que Eduardo disse que me fazia parecer delicada. Eu o usava como uma armadura. Chegamos à casa da irmã dele por volta das 8. O habitual burburinho familiar. Pessoas rindo na varanda, cheiro de churrasco, garrafas de vinho abertas antes do jantar. Seus pais estavam lá. Seu chefe e alguns colegas de trabalho também, todos sorridentes. Eduardo beijou meu rosto. Ele estava radiante, orgulhoso, no controle. E eu também sorri, porque ele não tinha ideia do que estava por vir. Depois do jantar, todos se reuniram na sala de estar. A irmã de Eduardo baixou o volume da TV. As pessoas estavam rindo, tomando caipirinhas. Então eu me levantei. Desculpem interromper, gente, eu disse. Só quero dizer algumas palavras. Todos se voltaram para mim surpresos. Eu raramente falava nessas ocasiões. Eu era sempre a esposa quieta e cansada, aquela que não estava bem. Olhei para Eduardo. Ele sorriu educadamente, inseguro, curioso, ainda presunçoso. Limpei minha garganta. Muitos de vocês sabem que tenho tido problemas de saúde no último ano. Supostamente lúpus, fadiga, tontura, problemas de memória. O Eduardo tem cuidado muito bem de mim, não é? Murmúrios de concordância, acenos de cabeça, até mesmo alguns olhares de admiração para ele. Continuei lentamente. Mas, recentemente, decidi buscar uma segunda opinião, por minha própria conta. A expressão de Eduardo piscou, apenas por um segundo. Fui a uma clínica particular. Fiz novos exames de sangue, um exame físico completo, toxicológico também. Silêncio. Tirei um pequeno pendrive da minha bolsa e o entreguei à irmã dele. Você pode conectar isso à TV, por favor? Ela hesitou. O que é isso, Patty? Uma prova, eu disse, com calma. Acho que todos aqui merecem saber a verdade. Eduardo se levantou. Patty, o que você está fazendo? Estou me curando, eu disse. E então a tela se iluminou.
O primeiro clipe era uma gravação de voz. Eduardo ao telefone. Ela está mais dócil agora. Não discute. Só descansa. Está tranquila. Depois, se ela recuperar sua energia, começará a se me questionar novamente. Próximo clipe vídeo. Eduardo na cozinha, despejando o pó de um comprimido esmagado em meu chá da tarde. Um registro de data e hora no canto. Sua mãe ofegou. Alguém sussurrou. Meu Deus! Depois uma imagem estática. Os resultados do meu exame de sangue. Linhas destacadas não mostravam sinais de doença. Seguido pelo relatório toxicológico. E, finalmente, um vídeo curto de Eduardo sorrindo dizendo: ela não precisa ver os resultados. Isso só a deixa chateada. Estou fazendo o que é melhor. A sala ficou congelada, exceto por Eduardo, que agora estava tremendo. Pati, por favor, vamos conversar sobre isso em particular. Eu me virei para encará-lo. Pela primeira vez, estava realmente olhando para ele. Não como meu marido, mas como meu captor. Não há mais nada para falar, Eduardo. Saí antes que ele pudesse me seguir. Seu chefe não apertou sua mão. Sua irmã não o olhava nos olhos. Seu pai parecia querer desaparecer. Entrei no carro, sozinho. Pela primeira vez em mais de um ano, dirigi com as janelas abaixadas. O ar parecia frio e vivo em minha pele. E eu me senti livre. Não apenas dele, do medo, da confusão, da iluminação a gás, da manipulação. Eu não estava doente. Não estava louco. Eu estava sendo usada. E agora, eu não estava mais me fazendo de doente para que ele pudesse se sentir poderoso. As consequências vieram rapidamente. Pedi o divórcio no dia seguinte, com tudo documentado. Ele tentou me ligar, mandou mensagens, apareceu na casa da minha irmã uma vez, implorando para que eu conversasse. Eu não abri a porta. Ele perdeu o emprego uma semana depois. Acontece que a empresa não queria um homem acusado de abuso emocional e envenenamento ligado ao seu nome. Os pais dele cortaram o contato. E quanto a mim? Voltei a trabalhar. Comecei devagar, com alguns clientes aqui e ali. Encontrei um terapeuta. Recuperei minha força. Era estranho estar vivo novamente. Acordar e escolher o que comer, o que vestir, para onde ir. Pequenas coisas pareciam radicais. Porque quando alguém rouba sua agência, recuperá-la parece uma revolução. Em uma tarde, alguns meses depois, passei pelo espelho e mal me reconheci. Não porque eu estivesse diferente, mas porque eu estava mais alta, mais brilhante, mais forte. Eu sorri. E pela primeira vez em um longo tempo, não foi para mais ninguém, apenas para mim. Ele me disse que eu estava morrendo. Então eu o deixei acreditar que eu acreditava. E quando ele pensou que eu estava fraco demais para revidar, eu me levantei e me certifiquei de que o mundo inteiro visse o homem que ele realmente era.